Vou te encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Alegria estarmos juntos nesta segunda-feira, dia de pararmos um pouquinho de manhã, para quem pode, dia de pararmos para ler, meditar a palavra de Deus. Bom dia a você que está nos acompanhando, bom dia para vocês que vão estar trabalhando e clamando a Deus por aqueles que ainda não conseguiram o trabalho, mas que estão aí sob a graça do Senhor. Também quero louvar a Deus por todos aqueles que vão nos assistir depois, dias depois, ou amanhã, ou mais tarde, que essa palavra venha penetrando no coração de cada um dos filhos de Deus, que possamos verdadeiramente sentirmos o quanto que Deus nos ama através das Escrituras Sagradas, daquilo que Ele vai colocando para cada um de nós. Hoje é segunda-feira, muitos falam, né? Poxa vida, segunda-feira é um dia que chato. Eu sempre falo isso, segunda-feira, né? Toda segunda vez que eu pego para nós estarmos juntos aqui, eu falo, não é chato, não. Agradeça a Deus porque tem muitas pessoas que queriam viver o que você está vivendo, queriam fazer o que você está fazendo e não podem. E não podem porque estão no leito do hospital, não podem porque estão impossibilitados de andar, de se locomover. Oremos por elas. E que você que está agora me vendo ou me ouvindo, louve a Deus sim pela tua vida. Louve a Deus por essa graça de você nessa segunda-feira poder caminhar, respirar, de estar conversando. E mesmo que esteja chorando, louve a Deus. Agradeça a Deus, porque mesmo na tempestade, nós devemos louvar o Senhor. Te louvo em verdade, diz a música, né? Mesmo se me faltam as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvarei, Senhor. Eu cantarei teu santo nome, entoarei salmos, cânticos de louvores. E é isso que Deus quer ouvir de nós. Ele quer ouvir sempre que devemos ouvir o quê? Os nossos louvores. Porque quando você louva o Senhor até na tempestade, creia que é um sinal de confiança que você está dando. É um sinal de que você está confirmando que você confia no Senhor. Amém? Bom, vamos sair nisso então. Hoje um pouquinho, cada faringite, mas já vai passar em nome de Jesus. E vamos invocar a Santíssima Trindade em nome de Jesus, pedindo a paz para o dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. A Virgem Mãe de Deus, a Nossa Senhora, que ela interceda por nós, por você, desculpa, pela tua família, pelo dia de hoje. Que a Virgem Mãe de Deus venha nos conduzindo para junto do Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá, hoje nós vamos pegar o livro de Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Vai pegando a tua Bíblia aí rapidinho. Neemias, capítulo 1. Acharam aí? Esse livro de Neemias, gente, é um livro muito rico, mas ele é espetacular. Vale a pena você parar
e meditar a Bíblia toda, né? Mas eu sempre enfatizo muito o livro do dia que estamos lendo. Então hoje é o livro de Neemias. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Alcarias. Acharam aí? Vou repetir. Neemias, capítulo 1. Vai lá, rapidinho. Pega a tua Bíblia aí, porque peguei você no contrapé, né? Vai lá, rapidinho, corre lá. Marca a tua Bíblia, é importante marcar a Bíblia. Amém? Está o título assim, ó, Oração de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo também 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, do 20º ano, encontrando-me eu em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Anani, um dos meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram eles, estão lá na província numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e as suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, versículo 4, hein? Sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvires a prece que eu, vosso servo, estou fazendo em vossa presença, de noite e de dia pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa do meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis e os mandamentos e os preceitos que deste a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos que deste ao vosso servo Moisés, dizendo, se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nela a morada do meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertaste com o poder de vossa força e de vossa mão. Senhor, prestai ouvidos à oração desse vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a palavra de Deus. Quando nós paramos para meditar essa palavra de Neemias, nós começamos a observar alguns pontos importantes. Começando do final, ele era copeiro do rei. Termina aqui capítulo 1, frisando isso. Ele era o copeiro do rei. Ele exercia uma função muito especial. Ele era aquele que deveria provar os alimentos, aquele que estaria junto do rei. Ele era aquele que preparava, que via, que acompanhava tudo que o rei comia, bebia. Era um homem de confiança do rei. E então Neemias, ele começa agora a viver um drama. Ele não conhecia as pessoas que estavam em Israel. Eles não conheciam aqueles que estavam lá. Ele não conhecia os irmãos que estavam distantes, sendo humilhados, que conseguiram escapar.
Porque diz aqui assim no capítulo 1. No mesmo dia Casreu do 20º ano, encontrando-me eu em Susa no palácio, eis que chegaram de Judá Anani, um dos meus irmãos, com alguns companheiros, e perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro a respeito de Jerusalém. E aí diz aqui que eles falaram, né, aqueles que escaparam do cativeiro, disseram eles, estão lá na província numa grande miséria e humilhação. E é o que mais chocou ele. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Neemias, quando ouviu aquilo, ele ficou profundamente triste. Repito, ele não conhecia ali as pessoas que lá estavam. Eles foram libertos do cativeiro. Eles estavam distantes, a uma grande distância. E Neemias, naquele momento, ele se compadece. Ele tem compaixão pelas pessoas e pelo templo. Pelo templo de Deus. Porque o templo era onde eles se reuniam para adorar a Deus. O inimigo não somente humilhou aqueles que iam lá prestar cultos, o inimigo não somente zombou daqueles que iam no templo adorar a Deus, mas ele também destruiu as muralhas. E ele faz questão de colocar aqui a porta. As portas foram queimadas. As portas, e nós sabemos que naquela época, e onde eles moravam, e onde eles residiam, e onde eles iam adorar a Deus, havia uma escassez de tudo, né? De água, que você construir muralhas e principalmente madeira para fazer portas. E não era uma porta pequenininha, de 2,10 metros, era a porta do templo, imensa. Neemias ficou profundamente tocado por tudo aquilo que ele ouviu. Claro que ele ouviu muito mais coisa, né? Claro que a conversa não foi somente essa troca de informações, foi muito mais até, foi muito mais. Neemias ouviu ali um relato onde Deus, o Senhor Deus de Israel, não poderia ser adorado pelos seus filhos. Então, qual foi a atitude que ele teve? A atitude que ele teve é a atitude que nós devemos ter. Ele chorou, mas ele não apenas ficou parado chorando. Ele se levantou e orou. Porque quando você está vivendo uma situação difícil na tua vida, quando você está passando um problema complicado na tua vida, ou nas pessoas que estão ao teu redor, porque os problemas chegam, muitas das vezes chegam, não porque você arrumou os problemas, mas também muitas das vezes vem devido às circunstâncias da que você vive, família, na parte profissional e até mesmo na parte social. Então os problemas vão chegando de todos os lados, não tem como você se afastar dos problemas. E você tem que saber enfrentá-los. Como dizia Mário Sérgio Cortella, ou você senta e chora, ou se levanta para enfrentar as suas dificuldades. Neemias, ele fez o correto, naquele impacto que ele teve da palavra, ele chorou, comovido. E aí nós pensamos, mas por que Neemias chorou? Por que ele chorou se ele não conhecia ninguém?
Ele não conhecia as pessoas, porque era da raça dele, raça de Israel. Porque destruíram o templo que adoravam a Deus, seus irmãos, mesmo que ele não conhecia. Nós precisamos voltar a ter esse olhar de compaixão para com o próximo. Mesmo distante, Neemias chorou. Mesmo distante, Neemias orou por eles. Nós precisamos voltar a nos preocuparmos com as pessoas que estão passando a humilhação, que estão vivendo humilhação, que estão vivendo uma tristeza profunda. Nós precisamos voltar os nossos olhares para as pessoas, irmãos nossos, que estão esfriando na fé. Quantas pessoas você conhece que se afastou, pessoas que se afastaram de Deus? Ou botando no singular, qual é a pessoa que você conhece muito próximo de você que se afastou de Deus? Então nós devemos olhar esta passagem e entender que Neemias, ele era temente a Deus e ele adorava a Deus e orava pelas pessoas. Você tem orado pelas pessoas? Você tem orado pelas pessoas do teu trabalho? Por aquele chefe que te persegue? Você tem orado pelo teu namoro, para que você conquiste um namoro? Tem orado pelo teu casamento, pela tua família? Pela tua igreja, pela nossa igreja. Neemias, ele teve uma decisão, ele teve o tempo certo do choro. E ele parou. E ele então vai orar ao Deus de Israel. Ele pede que os vossos olhos e os vossos ouvidos, Senhor Deus de Israel, estejam voltados para aquilo que o teu servo está te pedindo. Olha que oração forte, gente. Eu acho lindo e fantástico quando ele fala assim, ele diz aqui, ouvindo das palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Ele jejuou, ele orou e falou, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença de noite e de dia pelos filhos de Israel. Eu estou orando de noite e de dia por uma causa. Eu estou orando e confiando porque o Senhor prometeu a Moisés que se houvesse qualquer uma transgressão, alguns erros que viéssemos a cometer, mesmo o Senhor se distanciando, se apartando de nós, com as nossas preces o Senhor voltaria. Está escrito aqui. Aliás, ele está bem claro, né? Ele diz aqui, mas se voltardes, é a promessa feita a Moisés, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados à extremidade do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a morada do meu nome. Mesmo que vocês tenham pecado, porque somos pecadores, mesmo que tenhamos cometido todos os erros, porque cometemos, mesmo que nas nossas fraquezas nos afastemos de Deus, mesmo que nas nossas misérias esqueçamos do nosso Deus, quando nós elevamos a nossa palavra, a nossa oração ao Senhor, quando nós suplicamos a Deus, clamando a sua misericórdia, para que Ele possa
ter os olhos e os ouvidos voltados para cada um de nós. Deus ouve a nossa oração. Gente, é interessante como é que Deus sempre escuta o que pedimos a Ele. Deus não nos deixa sem resposta. Às vezes nós falamos assim, mas... aliás, a música fala isso, né? É tão difícil quando Ele não quer falar. Sim, é tão difícil quando Ele não quer falar. Talvez Ele até vai falando e nós não estamos conseguindo ouvi-lo. Talvez o Senhor esteja até falando e fala e vai mostrando para a gente os seus sinais. E às vezes nós estamos tão ocupados, tão preocupados, numa correria imensa, que deixamos de ver os sinais pequenos de Deus, que são grandiosos. Às vezes nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos recursos que Deus nos dá. Ou melhor, que achamos que temos. Esquecemos que os recursos vêm de Deus. Ele é o provedor. Deus, Ele tem algo para você e para mim. E como tinha para Neemias. Era necessário Neemias vivenciar tudo isso para que ele pudesse crescer. A palavra de Deus fala isso, né? Vinde a mim, vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados. É como você pegar... Esse dia eu até ouvi isso aqui, que é muito interessante. Você pegar um arco, uma flecha, vinde a mim. Primeiro, vinde a mim. Você puxa a flecha para trás, vinde a mim. E depois que você foi, se preparou, Deus foi naquela... Você vai puxando aquela flecha para trás e o Senhor vai te preparando. Vinde a mim, vós estáis cansados, aflitos, fardos pesados. E depois ele fala o quê? Ide. Você solta a flecha. Ide pregar o Evangelho. Primeiro, vinde a mim. Depois, ide. Achei muito interessante isso que eu ouvi, porque é uma pura realidade. Primeiro, nós temos que ir ao Senhor. Fazer como Neemias fez. Ele se prostrou diante do Senhor. Ele foi até o Senhor, antes dele ir reconstruir as muralhas. Ele se prostrou e ficou ali em oração e em jejum. Oração e jejum, clamando a Deus uma resposta. Clamando a Deus uma resposta que para ele era impossível. Ele era copeiro do rei. E para aquilo que foi crescendo no coração de Neemias, que era a reconstrução do templo, isso Deus foi colocando no coração dele. Para que isso acontecesse, primeiro ele tinha que vinde a mim, no arco, né? Vinde a mim. Ele foi até no coração de Deus. Ali ele foi sendo tocado a tomar uma decisão de reconstruir o templo. Ali Neemias foi sendo tocado e começou a acreditar num projeto que era inviável. Num projeto que era inviável, uma reconstrução de um templo onde pessoas estavam desanimadas. Dificuldade para mão de obra, dificuldade de material da obra, que é a argamassa, que ela na época fazia pedras para levantar, dificuldade para arrumar madeiras para levantar a porta do templo. Um mar de dificuldades. E Neemias, então, ele se prepara. Ele vai ouvindo a voz de Deus no coração dele para que o milagre aconteça. O padre Léo falava sempre isso, né?
O milagre, ele tem que ser gestado, uma gestação. Você já começa a vislumbrar aquilo que vai acontecer, embora não tenha acontecido ainda. Você começa a trabalhar no teu interior aquilo que é o teu anseio, aquilo que você está querendo para você. E aí tu vai preparando aquilo porque você sabe que não tem condições para isso. Você tem 5 pães e alguns peixinhos. Você tem o ouro e a prata é pequeno, é curto, é menos do que teus sonhos. E aí você começa a trabalhar aquilo ali porque você almeja algo grandioso, mas todos os teus recursos são pequenos. E você começa então a trabalhar isso. E pouco a pouco você vai entendendo que os recursos que nós temos, os nossos recursos, sempre serão limitados quando vistos aos nossos olhos, da nossa maneira. Mas se olharmos para o olhar do nosso Deus, o que temos, Ele transforma em muito. E aquilo que nós achávamos que era pouco torna-se grandioso. Jesus distribuiu os pães e os peixes, ainda sobraram 12 cestos. Então nós começamos a viver, a experimentar o extraordinário. Você começa a gestar dentro de você, mas é uma gestação. Você vai gestando o milagre, e quando você vê, a graça acontece. Foi assim que aconteceu com Neemias. Que seja assim comigo e com você. O milagre, ele precisa passar por uma gestação. O milagre, ele tem que vir fazer parte da nossa vida. Você tem que acreditar porque ele vai crescendo pouco a pouco, é como uma mulher grávida, que pouco a pouco vai percebendo o filho no seu útero, crescendo, até que venha nascer. Assim que nós devemos fazer com os milagres. Amém? Amém? Eu vou encerrar agora, mas eu queria colocar essa oração com você aqui. Vamos orar juntos essa oração. Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que os vossos olhos, que vossos ouvidos estejam atentos aos vossos olhos abertos para ouvires a prece que eu, vosso servo, estou fazendo. Vou repetir, meu irmão. Reza comigo assim, em nome de Jesus. Que os vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvires a prece que eu, vosso servo, estou fazendo. Mais uma vez. Que os vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvires a prece que eu, vosso servo, estou fazendo. Mais uma vez para encerrar. Peça isso com Deus. Fala isso para o Senhor. Fala acreditando na graça que você tanto almeja para a tua vida. Que Deus vai te dar muito mais. Acredita nisso. Que os vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvires a prece que eu, vosso servo, estou fazendo. De noite e de dia, Senhor, eu estou te pedindo esta graça. Que os vossos ouvidos estejam atentos, que os vossos olhos se abram a esta graça, Senhor. Que eu possa, Senhor, verdadeiramente experimentar, Senhor, os seus milagres. Que eu possa vivenciar, Senhor, o extraordinário. Porque eu creio, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso e nada te é impossível. A Ti toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém. Amém. Que oração bonita que nós vivemos agora, né? Gente, essa oração é para ficar marcado com a gente.
que os vossos ouvidos estejam atentos, que os vossos olhos se abram às orações que eu estou fazendo. Muito lindo isso. Bom, que seja assim no dia de hoje e sempre. Que você possa pedir a Deus confiando e acreditando. Amém? Bom, eu queria convidar a você a participar conosco. As inscrições estão abertas, nós já fizemos a abertura, já está no site aí para você fazer o vocacional da comunidade Divina Luz. Gente, o vocacional, o que é o vocacional da Divina Luz? Você escuta a palavra de Deus conosco, você adora o Senhor conosco, você frequenta, você conhece a Divina Luz e chega um momento que você sente no coração que quer conhecer mais, aprender mais sobre o carisma Divina Luz. E aí o que acontece? Tem esse programa que nós temos chamado vocacional, você faz a inscrição, vem um dia para cá, que é um domingo, e nós vamos ter um dia inteiro partilhando um pouco da Divina Luz. E aí você vai conhecer melhor a Divina Luz. Você vai saber sobre como que funciona. Claro que não tão profundo, porque o tempo não é um tempo longo, né? Esse tempo de conhecimento maior vem depois. Mas pelo menos ali você vai ter já um conhecimento da Divina Luz. O vocacional é para isso, para você ser apresentado, para você conhecer um pouquinho. E daí depois, é um dia, é só menos começando 9 horas da manhã, 5 horas termina, e aí você fala assim, opa, senti que é para mim, eu vou participar desse vocacional e quero ser membro dessa comunidade. Então você vem, daí começa todo o processo da caminhada, que no dia nós estaremos explicando como acontece. Então faça a tua inscrição, faça a tua inscrição. E como aqui na Divina Luz nós temos homens e mulheres casados, solteiros, viúvas, nós temos 2 diáconos que também estão na caminhada conosco. Nós temos uma comunidade que serve a Deus, que serve ao Senhor nosso Deus. Então, eu faço esse convite que Deus está colocando para que você escute agora. Seja um membro da Divina Luz, venha para cá, porque é necessário termos mais operários, porque a messe é grande. Então, se inscreva no vocacional e entenda que Deus quer você agora. Lembra que eu falei do arco-flecha? A flecha, vinde a mim, né? Tem o arco, tu bota ali a flecha, tu puxa para trás, vinde a mim. E depois, ide, anunciar o Evangelho. Então, esse vinde a mim é entrar na Divina Luz e ser servo de Deus e ser membro dessa comunidade, que é uma comunidade que serve a igreja. E podemos falar que, sem dúvida nenhuma, é uma terra de milagres, a Divina Luz. Amém? Deus abençoe você, Deus proteja nesse dia de hoje, na segunda-feira, e que possamos viver essa alegria do Senhor, que é a nossa força. Teremos 8 horas da noite hoje, o grupo no Fonseca e também em São Gonçalo, ok? Então hoje, segunda-feira, dia de grupo de oração no Fonseca e também em São Gonçalo. 3 horas da tarde, o Terço da Misericórdia. Fique com Deus, Deus abençoe a todos vocês. Amém.